Olá, tudo bem? Sou o professor Reginaldo e hoje vamos falar um pouquinho do material de estudo da disciplina Metodologia do Estudo Científico e Acadêmico. Disciplina essa fundamental para o ensino superior. Vou falar um pouquinho sobre o material, sobre o programa, para que a gente possa ter uma ideia do que nós vamos estudar esse semestre e especificamente esse bimestre. Nós sabemos que a disciplina é feita de dois momentos. Um momento do quiz, onde vocês estudam o material e respondem as perguntas do quiz. As perguntas essas que valem 40% da nota. Por isso, não deixe de responder e fiquem atentos aos prazos. E depois nós temos 60% da nota referente a uma avaliação presencial que será feito de acordo com o calendário de prova da instituição. Então, logo teremos esse calendário à disposição para os alunos. Então, essa explanação, esse bate-papo que a gente vai fazer é para direcioná-los em relação ao material de estudo que encontra-se na plataforma Moodle do EAD Pro20 do Unifeg. Olhando para o material, precisamos antes fazer uma pequena reflexão. Reflexão essa para que a gente possa entender como que as coisas funcionam dentro desse processo do estudo científico e acadêmico. A primeira coisa que nós temos que perceber é que vocês estão passando por um estágio. Vocês estão no ensino superior. E o ensino superior pressupõe que nesse momento vocês estejam sendo preparados para que vocês possam passar de uma etapa, a etapa de mero receptores de conhecimento para produtores do próprio conhecimento. E quando nós nos deparamos com a necessidade de produzir o nosso conhecimento, torna-se necessário que nós tenhamos algumas questões muito bem elaboradas e muito bem respondidas para que a gente possa entender quais os caminhos que a gente precisa ter para produzir o próprio conhecimento. E quando a gente fala de produzir conhecimento, academicamente falando, nós estamos falando em produzir ciência, né? Em produzir conhecimento sistematizado e estruturado, padronizado dentro das normas da ABNT. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo conhecimento produzido no Brasil, ele tem como referência a ABNT, porque nós precisamos produzir um conhecimento que seja válido em todo o território nacional e que está no mundo todo. Então esse é o primeiro processo, nos identificarmos e estarmos sempre atentos às normas da ABNT. Vocês terão um material que darão esse suporte. Porém, também há na nossa biblioteca uma série de livros de metodologia do trabalho científico que também darão o suporte necessário para que vocês possam estar aptos a produzir esse conhecimento. Além do mais, também estarei à disposição para que a gente possa dialogar e tirar todas as dúvidas que por acaso aparecerem no estudo desse material. Então, nós precisamos direcionar esse material para que vocês possam estudá-lo de uma forma efetiva e eficaz. Então, esse processo é um processo que nós vamos construir gradativamente e juntos para que a gente possa entender toda a especificidade da construção de um material da metodologia do trabalho científico. Tá? Então eu vou explorar um pouquinho o material junto com vocês e lá nós temos o chat, temos o fórum para que vocês possam deixar as questões que assim sentirem necessidade para que a gente possa estar dialogando a respeito do material. Bom, o material, né, ele tem todo um caminho, né, de raciocínio lógico criado para que vocês possam estar desenvolvendo aí todo esse processo da construção do conhecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês da ementa, né, da questão do conhecimento, para que a gente atinja todos os caminhos. Então, a proposta, né, do material, ela é uma proposta, né, que tem como característica trabalhar a questão do projeto de pesquisa, a identificação de temas, objetivos, justificativa, ou seja, referencial metodológico, tudo que é necessário para que a gente possa estar apto a produzir o nosso conhecimento. Então, o grande objetivo é aprender a elaborar projetos e desenvolver monografias ou trabalhos de conclusão de curso, tá?
E os objetivos específicos, entender o que é investigação científica, reconhecer os principais índices de um projeto científico, identificar e aplicar os conceitos básicos do problema de pesquisa, os objetivos gerais específicos e compreender e formular o referencial teórico e as hipóteses para que a gente possa produzir esse conhecimento. Então, vejam só, nós estamos dando um passo importante para que a gente possa entender todos os pressupostos necessários para que a gente possa produzir o nosso conhecimento. Então, espero que vocês, ao fazerem a leitura do material, possam, de fato, criar um processo autodidata de conhecimento e, a partir do momento da leitura, construir esses caminhos necessários para desvendar. Então, a disciplina, ela propiciará a vocês o suporte para a confecção do projeto, as ferramentas para a instrução de qualquer trabalho acadêmico, e é importante, então, ressaltar que cada instituição pode ter regras próprias, mas nós vamos seguir dentro das regras das quais nós estamos inseridos, que são as regras da instituição que nós fazemos parte, tá bom? Então, vamos seguir firme para que a gente possa entender todo esse mecanismo e todo esse processo fundamental do trabalho científico. Bom, o material, ele começa, então, já detalhando os aspectos prévios para a elaboração de um projeto, ou seja, para que se possa iniciar uma investigação científica. Olha que nome interessante, investigação científica. O próprio nome já diz alguma coisa, ou seja, eu vou iniciar uma investigação, eu vou buscar o conhecimento, eu vou produzir um conhecimento sobre algo. Por que nós produzimos conhecimento sobre algo? Porque dentro das concepções do mundo, o homem analisa o mundo como um grande caos. E só nós, seres humanos, podemos responder a esse caos, ou seja, dar soluções ao caos que na nossa cabeça está estabelecido. E também, quando a gente fala de uma investigação científica, a gente está procurando respostas. Fazer ciência é procurar respostas das que nós não temos ainda, ou respostas, dar outras respostas àquilo que já temos, mas que ainda não concordamos de fato como sendo o melhor caminho a ser trabalhado. Então, isso é fundamental, ter essa percepção. Então, os objetivos desse primeiro módulo, nesse primeiro momento, será abordar o conhecimento científico, aprender a elaborar um projeto de pesquisa, eleger o tema da pesquisa, realizar a problematização da pesquisa. Olha aí, eu falei dar respostas a um problema. Problematizar algo é dar uma resposta. Vamos ver um exemplo simples. Olha, professor, eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre a questão das drogas. Tá, mas o que? Como nós vamos problematizar a questão das drogas? Senão fica uma mera pesquisa descritiva falando sobre drogas, isso a gente já encontra facilmente. Então, nós temos que elaborar um problema que nós encontramos e sugerir algo para que a gente estude e dê uma resposta a esse problema. Então, eu posso falar, olha, a incidência do uso de drogas nos jovens de 16 a 35 anos causa incidência na sua atenção, ou seja, cria um déficit de atenção. Então, eu tenho aí um problema, eu quero analisar se realmente isso acontece. Então, eu vou trilhar um caminho para que eu possa buscar essas respostas. Então, esse é um problema que eu tenho e que eu preciso discutir, cientificamente, elaborar caminhos, criar metodologia para que eu possa fazer esse estudo e encontrar uma resposta para ele, tá? Então, nós vamos realizar essa problematização, nós vamos criar um referencial teórico. Mas, professor, referencial teórico, o que vem a ser um referencial teórico? Teoria, Tudo que nós fazemos, existe uma teoria. Ou nós vamos criar uma teoria para que regulamente aquilo que nós iremos fazer. Então, são processos, dos quais nós estamos sempre ligados. Teoria e prática e teoria. Então, toda vez que nós estudamos algo, que nós trabalhamos cientificamente algo, nós nos asseguramos de desenvolver esse trabalho fundamentado em uma teoria. Por isso que nós falamos que nós seguimos um caminho teórico-metodológico, ou seja, de uma teoria que guia, ou que guiará, melhor dizendo, um processo metodológico para que a gente chegue à conclusão do nosso trabalho. Então, nós vamos discutir os objetivos gerais e os objetivos específicos dessa nossa pesquisa. Analisar o método, a técnica e os procedimentos dos quais nós estamos fazendo, tá? Bom, desculpa. O material, ele começa lá discutindo o que é conhecimento.
Isso é muito interessante, porque o conhecimento ele é um processo histórico, ele é uma construção histórica, social, cultural, né? Ou seja, o conhecimento ele vem por um processo que ele vai se estabelecendo com o decorrer do tempo. Então, pensando nisso, existem várias formas de conhecimento. Existe o conhecimento do senso comum, o teológico, o filosófico e o científico. Né? Ou seja, o que seria o conhecimento do senso comum? O conhecimento do senso comum é aquele conhecimento do qual todos nós temos, né? É o capital cultural que nós temos. Se a gente lançar um assunto para as pessoas, e começar a tentar colher informações dessas pessoas, é natural que essas pessoas respondam e tenham uma opinião sobre isso. Mesmo que essa opinião não seja uma opinião pautada, argumentativa, que possa levar esse indivíduo a entender melhor todo esse processo. Mas é por isso que nós chamamos de conhecimento do senso comum. Por quê? Porque podemos ter pessoas analfabetas de escrita e leitura, mas não temos pessoas analfabetas cultural. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né? Como já diria a música. Então, esse é o primeiro processo. Depois nós temos o conhecimento teológico. Como o próprio nome já diz, teos significa Deus. Então, é o conhecimento lógico através de Deus, é o estudo do conhecimento através das questões de Deus. Depois nós entramos numa era mais racional, quando nós temos o conhecimento filosófico, né? Um conhecimento filosófico que nos dá a possibilidade de raciocinar ou criar um processo racional para interpretar os acontecimentos do mundo. E por fim, nós chegamos ao conhecimento científico, que é esse que o material vai destacar, que é esse que o material vai deixar claro para vocês. Qual que é a importância de compreender melhor esse conhecimento científico. Então, nas palavras do material, o conhecimento científico diferencia-se das demais formas de conhecimento em relação à forma como ele é obtido. Não é? Basicamente, o conhecimento científico ele se origina de três pilares: confiabilidade da fonte de conhecimento, organização desse trabalho e o método utilizado. Então, a confiabilidade, né, das fontes de conhecimento, ela acarreta em limites de sua utilização, pois nem tudo que encontramos em nosso cotidiano é tido como um conhecimento, né, em campo científico. Então, nós vamos trilhando um caminho para que a gente possa melhor organizar isso. Depois, né, em relação à organização, ele deve ter uma coisa ordenada que possibilitará às pessoas aplicar testes e ver a confiabilidade desse processo. E o método é aquilo que dará realmente a confiabilidade. Então, o material ele é muito didático em relação a isso, porque ele vai colocando isso para e passo para que vocês possam ir aprendendo e construindo isso metodologicamente, didaticamente, né, e criando esse conhecimento necessário para o desenvolvimento desse material. E aí o material fala um pouco da função da ciência, né? Ou seja, a função da ciência é aperfeiçoar o conhecimento, é trazer qualidade de vida, né? Nós vivemos um momento sui generis, né, onde nós tivemos a ciência como sendo, né, o carro-chefe de todo o debate hoje mundial, não só nacional, quando nós vivenciamos e ainda